E no programa de hoje, o que que nós temos? Nós temos Flávio Dino, né? Flávio Dino, ele nunca desaponta. A gente espera o pior e ele entrega o pior. E diz que lei americana não vale aqui no Brasil, só se for no mundo dele. Trump não gosta da atitude do ministro e manda mais um recado ao país. Isso sem contar o Mota, né, que colocou a PEC do foro privilegiado em espera. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Esses assuntos e muito mais vocês vão debater com o vereador Dárcio Bracarense, do PL de Vitória Espírito Santo, e do doutor Enio Viterbo, que também é professor em História. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, doutor. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, a gente falar desse tema. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia, Camila. Bom dia, doutor Enio. Eu não sei se vocês estão escutando um barulho de obra no fundo, mas toda vez que a gente entra ao vivo é impressionante. Começa uma obra, né? Inclusive na hora do almoço, ou seja, essa turma trabalha na hora do almoço. Não dá para entender nada, mas vamos tentar tocar o programa assim mesmo. Bom dia a todos. Doutor, ontem, segunda-feira, o Flávio Dino soltou uma decisão que deixou as pessoas aí um pouco atônitas, né? Com dúvidas, para falar a verdade. Segundo o Flávio Dino, ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de interdição no mercado brasileiro, decorrente de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. O ministro também estabeleceu que esse impedimento vale para leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares. Pergunto ao senhor, essa decisão de Dino é para proteger Moraes? E se for, existe essa possibilidade de protegê-lo? Então, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui falando com vocês, conversando sobre esse assunto. E sim, é uma decisão para proteger o ministro Alexandre de Moraes, claramente, até porque o próprio ministro Flávio Dino disse nessa decisão que ele voltou atrás no sentido de que inicialmente ele não tinha entendido pela concessão de uma liminar, mas que o cenário havia mudado, etc. e tal. Então, o cenário havia mudado, inclusive, por uma suposta ingerência de nações em outras nações, etc. Então, ele dá todo o contexto que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, né, sobre a questão da lei Magnitsky, e finalmente ele decide sobre a suposta invalidade, né, da lei Magnitsky no Brasil. O problema é que, na minha concepção, o ministro Flávio Dino só disse que a água é molhada, que, enfim, o céu é azul, ele não disse nada demais, assim. Na minha concepção, é o seguinte, a lei Magnitsky era uma lei americana com efeitos globais. Ela é uma lei que a vigência e a jurisdição dela é nos Estados Unidos. Só que os efeitos dela são sentidos no mundo inteiro. Então não adianta simplesmente o ministro do STF dizer que ela não é aplicável no Brasil, porque ela nunca foi, no sentido jurisdicional, no sentido estritamente jurídico. O que acontece é que o efeito, sim, o efeito é sentido no Brasil, porque como as entidades americanas, entidades bancárias americanas, vão se preocupar em fazer transações comerciais com entidades bancárias brasileiras que ainda continuem apoiando o ministro Alexandre de Moraes, dando suporte material ao ministro Alexandre de Moraes, então as entidades brasileiras, para poder continuar com operações bancárias em dólar e com essas operações com as empresas americanas, elas preferem, vamos dizer assim, se livrar do cliente problemático, que é o ministro Alexandre de Moraes, pelo fato da lei Magnitsky, e continuar fazendo acordos comerciais com as empresas bancárias americanas, né? Quem não? Imagina você, diretor de um banco, você deixar de operar, sei lá, fazer operações com a Visa, com a Mastercard, etc. e tal, por causa de um cliente da sua lista de milhares de milhões de clientes, né? Então não tem sentido para o banco continuar prestando serviço para aquele cliente e deixar de ter ali todos os benefícios de um acordo comercial com empresas americanas. Então, o efeito que
isso vai ter, a gente ainda vai ter que ver a resposta americana, que já saiu, né? Uma resposta da embaixada americana bem clara. A gente ainda vai ter que ver qual vai ser a resposta jurídica, mas, assim, na minha concepção, é uma decisão basicamente simplista, assim, é uma decisão simplória, básica, assim, primária, vamos dizer assim. Perfeito, doutor. Vereador, essa decisão do Flávio Dino também impacta diretamente as famílias que estão buscando uma reparação pela tragédia de Mariana, já que elas buscam indenizações mais pesadas na Justiça do Reino Unido contra as mineradoras responsáveis pela tragédia de 2015. A gente pode pensar que o Flávio Dino está mais preocupado em proteger essas mineradoras do que, de fato, ajudar as famílias? Parece que tem senador também, que inclusive já ocupou postos importantes, que tem muita relação com essas empresas, né, de mineração. Mas eu não quero conjecturar isso não. O que eu quero dizer é que é lamentável que a gente tenha um ministro da Suprema Corte que não tenha a dimensão de uma decisão como a que ele tomou. A ausência de limites, não é só do Flávio Dino, de todos os ministros do Supremo, tem causado espécie na classe jurídica, que tem comentado de forma muito sutil para não serem perseguidos, e também na classe política, que hoje é perseguida e eventualmente presa, e sobretudo na sociedade. Agora, na comunidade internacional, isso era algo que não era tão debatido ou comentado. Mas hoje, o Brasil é motivo de vergonha e piada mundial, porque, na verdade, a gente está transformando uma potência, as pessoas não têm a dimensão do que é o Brasil, uma potência mundial, um país gigante como o nosso, com mais de 200 milhões de pessoas, um país próspero, rico, numa republiqueta de bananas. Essa decisão do Flávio Dino, ela pequena o nosso país, ela transforma esse país numa republiqueta como aquelas que existem na África, onde você tem um ditador que manda em tudo, um único partido, e assim você tem uma população obediente a um poder que só está no poder por conta das armas. Ou seja, segundo Flávio Dino, não é o Flávio Dino, segundo Mao Tse Tung, todo poder emana da ponta de um cano de um fuzil. E o poder hoje é exatamente isso. Se vocês têm alguma dúvida disso, basta lembrar daqueles que foram cercados por quem detém o poder armado para serem jogados no campo de concentração improvisado e depois serem socados em penitenciárias que funcionam como as masmorras do próprio STF. É uma vergonha o momento que a gente está atravessando, e sim, não só as vítimas de Mariana, não só as vítimas também da Petrobras, do calote que a Petrobras causou, e outros mais. O Flávio Dino, com esse tipo de decisão, coloca o país em risco, num risco de se isolar do resto do mundo civilizado. Perfeito, vereador. Inclusive o Pacheco, que é um desses advogados, né? Ele é um dos nomes para o Supremo Tribunal Federal. Vamos fingir que ele não fez isso para ajudar o amiguinho dele, que possivelmente será o seu colega de toga. Até o Evandro diz aqui no chat, Flávio Dino é uma piada de mau gosto, e o Lázaro te deu parabéns pelo posicionamento, vereador. Doutor, talvez hoje os estados ou municípios fiquem impossibilitados de buscar justiça fora do país sem o aval do Supremo. O Congresso deveria legislar sobre esse tema? Como garantir que as vítimas tenham caminhos alternativos de reparação? Assim, sobre essa questão específica do processo, a gente vê que existiu, na minha concepção, uma clara utilização política de um processo judicial para favorecer um dos ministros do STF. No sentido de que esse processo não tinha nada a ver, não tinha relação nenhuma com a Lei Magnitsky, e o ministro Dino utilizou um processo que é da questão da barragem Mariana para colocar uma decisão que afeta também o ministro Alexandre de Moraes e que extrapola o que foi pedido, até o que foi colocado dentro do processo judicial pelas partes envolvidas. Então, na minha concepção, não
não é que deveria o Congresso Nacional deveria promulgar algum tipo de legislação para evitar esse tipo de situação, porque já existe. Já existe. O que acontece é que o ministro Flávio Dino não deveria utilizar esse processo da Mariana para tentar proteger o seu colega de corte. É bem claro na decisão dele que o processo está sendo utilizado para esse fim, inclusive ele coloca lá, inclusive, gente, a decisão que eu estou colocando aqui é para evitar algumas ameaças que o Brasil, que os órgãos de soberania têm sentido aqui, tal. Que ameaças? Que ameaças? A lei Magnitsky e as ameaças de sancionar outros ministros do STF. Então, ao meu ver, o cenário é bem claro, é cristalino de utilização desse processo envolvendo ali a barragem da Mariana para, vamos dizer assim, proteger e beneficiar os ministros do STF. Além disso, a gente tem uma outra complicação, que é o ministro Zanin, na minha concepção, ser o relator natural do caso do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? O Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara dos Deputados, já tinha feito um processo judicial no STF, uma PET, pedindo exatamente o que o Flávio Dino acabou de decidir, mas ele pedia isso para algum ministro, né, que a PET dele ia ser sorteada e caiu com o ministro Zanin, mas que ele pedia que os efeitos da Lei Magnitsky não fossem implementados no Brasil, etc. e tal. O ministro Zanin não deu decisão ainda nessa PET, ele não deu a liminar, e o ministro Flávio Dino atropelou o ministro Zanin nesse sentido. E por quê? Eu imagino que ele deve ter sentido que o Zanin ou ia demorar muito, ou ia sentar em cima do processo, entendeu? Ele não confiou no ministro Zanin nesse sentido e utilizou esse processo de Mariana, que não tem nada a ver com a Magnitsky, para atingir o fim que ele queria, que era proteger o ministro Alexandre de Moraes. Então, bastava o ministro Flávio Dino seguir o rito processual. Não é necessário, na minha concepção, uma nova legislação. O que é necessário, obviamente, é alterar a legislação de controle dos ministros do STF para que a gente possa ter uma maior responsabilização desses funcionários públicos. E, ao fim e ao cabo, são funcionários públicos, não são monarcas, etc., reis filósofos, não são nada disso. São funcionários públicos e devem ter um mecanismo possível e acessível de responsabilização, seja disciplinar, seja político. Obrigada, doutor. Vereador, como as famílias agora irão buscar reparação, se as reparações agora, através do Flávio Dino, estão engessadas, o que elas podem fazer? Podem fazer o que o Flávio Dino disse na DPF 1178. Ele falou que decisões lá fora precisam ser homologadas por eles, ministros supremos. Então, o que o Flávio Dino quer é que essas famílias se ajoelhem aos pés dos ministros do Supremo, mas não só essas famílias, Camila. Aqui é importante a gente deixar uma coisinha bem clara para a população. Quando o Flávio Dino toma essa decisão e fala que legislações externas não têm valor aqui, a não ser que homologadas ou estejam em cooperação de acordos dentro dos judiciários, lembrando que o nosso STF recentemente, ministros do STF foram se juntar com ministros da Suprema Corte chinesa, isso significa que ele está esvaziando o poder do parlamento. Eu não sei se as pessoas que nos acompanham sabem que os aforamentos internacionais, os acordos internacionais firmados pelo Brasil em diversas áreas, né, área de inteligência, tecnologia, defesa, entre outros, alguns desses acordos precisam do crivo do Congresso Nacional. Uma vez que o Congresso Nacional debate e decide que o Brasil vai fazer parte de uma determinada comunidade internacional dentro de um determinado aforamento, sei lá, um Acordo de Paris, que seja, qualquer que seja o acordo, um pacto de São José da Costa Rica, ou qualquer que seja a lei, vamos lá, não tem mais valor a decisão do Congresso, porque a legislação externa ou a decisão externa precisa estar sob o crivo do STF, ser homologada pelo STF. Vocês estão entendendo o golpe que foi dado só nessa canetada? Nessa canetada, ele excluiu a decisão de todos os parlamentares das duas câmaras do país. É simples assim. O Brasil tem diversos acordos, inclusive na área econômica. E, numa canetada, o Flávio Dino derrubou todo mundo. E você sabe o que é o mais estarrecedor disso tudo?
que a gente tem sentado na cadeira da presidência do Senado alguém que talvez não tenha nem noção do que a gente está falando aqui. Um incapaz, um inepto, que é o senhor Davi Alcolumbre. Esse é o desespero, porque a gente sabe que existiria a possibilidade de, eventualmente, corrigir esse rumo. Que é claro que é uma decisão absolutamente atabalhoada, no desespero de tentar se salvar e salvar os colegas que hoje estão sendo sancionados lá fora por violações aos direitos humanos. Mas você não ter, nesse momento, homens e mulheres no Senado observando essa situação e tentando, vamos parar com isso aí, gente, apaziguar a situação, colocar um freio nessa loucura. Gente, isso é muito assustador. Isso é muito assustador. E impõe uma responsabilidade muito séria para os brasileiros em 2026. O Senado precisa ser saneado, porque senão, infelizmente, a gente vai perder esse país, se é que já não perdeu. De fato, vereador, se é que já não perdeu. E aí eu pergunto para o doutor, porque além de advogado, o doutor também é professor de história, porque o senhor já viu esse desenrolar que nós estamos vivendo hoje no Brasil em algum momento da história, doutor? Porque parece que nem Congresso a gente tem mais. A gente ainda tem um Congresso? Olha, fazer uma comparação histórica é difícil, porque o STF nunca teve esse nível de poder que ele tem hoje. Antigamente, por exemplo, na Primeira República, na Primeira e na Segunda República, eu diria até que até 1964, né, o poder e a relevância do Supremo Tribunal Federal não tem a menor comparação com o que ela tem hoje. A gente vê ali que durante toda a história da República Brasileira, até 1964, né, até o golpe militar de 64, as decisões do Supremo Tribunal Federal eram muitas vezes atropeladas pelo Executivo. Muitas vezes. O Executivo nem se importava em seguir a decisão do Supremo Tribunal Federal se ela não tivesse de acordo com o que ele achava que deveria ser feito. Então, até, assim, por isso que é bizarro, gente, a gente ter um poder tão expressivo da forma com que o STF tem se manifestado muitas vezes. E a gente tem, por outro lado, exemplos históricos que destoam desse padrão do STF, vamos dizer assim, como, entre aspas, um xerife da democracia. A gente teve, em 1955, para quem não conhece, um chamado contragolpe, que na verdade foi um golpe do general Lott, acho que na época ele era general ainda, do Henrique Teixeira Lott, qual ele deu um golpe para assegurar a posse do Juscelino. E ele deu um golpe de Estado, né, afastou o presidente da República da época. E esse presidente da República foi o Carlos Luiz e o Café Filho. O Carlos Luiz entrou no lugar do Café Filho, porque o Café tinha se licenciado por problemas de saúde. Ele afastou o Carlos Luiz e depois afastou o Café Filho. Então, na minha concepção, até foram 2 golpes. O Café ele entra com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Vejam vocês, ele entra com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar reaver os poderes dele de presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal nega esse mandado de segurança. Então, assim, o presidente da República sofre um golpe de Estado, ele entra no STF para tentar reaver os poderes dele de presidente, e o Supremo Tribunal Federal nega. Então, é engraçado que hoje em dia a gente vê o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, o ministro Gilmar Mendes dizendo não, o STF nunca foi conivente com golpes e sempre defendeu a democracia, etc. e tal. Uma ova. A gente teve esse episódio em 1955, o STF largou de mão o presidente da época, e em 1964 o presidente do STF estava lá no Congresso para corroborar um golpe militar. Então, assim, dizer que a história do Supremo Tribunal Federal é de apoio à democracia, etc. e tal, é equivocado. É equivocado, no mínimo. Tá? E, assim, a situação de apatia que a gente vê o Congresso Nacional hoje, eu também não me recordo da forma que a gente vê, porque a gente tem, como o vereador falou, um presidente do Senado que janta, pelo que a gente tem nas notícias aí, quase que semanalmente, o ministro Alexandre de Moraes, que é alvo de, sei lá, dezenas de impeachment. Obviamente, o senador em questão deveria passar essa prerrogativa, vamos dizer assim, para outro senador, porque ele é obviamente interessado no caso, porque ele é amigo do
juiz em questão, mas ele não passa, ele monta em cima dos processos ou nega. Ele já disse, isso é inacreditável, mas ele já disse, com todas as letras, que ele não abre um processo de impeachment nem se 80, ele falou 81 senadores quiserem. 81, inclusive, inclui a assinatura dele próprio, o próprio Davi Alcolumbre, para vocês entenderem o nível de loucura que o cidadão chega. Então, assim, paralelo com isso na história, eu sinceramente não consigo me reportar. Assim, é difícil a gente perceber alguma coisa nesse sentido. Ou seja, STF criando história, confundindo a cabeça dos professores de história e dos advogados. Estamos inaugurando um novo capítulo, digamos assim. E aproveito aqui já para passar para o vereador, o Trump, falando grosso com os ministros e falando que sanção é lei. Inclusive, o Departamento de Estado americano zombou de Flávio Dino após a decisão. Pergunta ao senhor vereador, o governo americano, ele sabe o que está fazendo? Podemos esperar novas sanções e interferências partindo dessa trabalhoada que o Dino fez? Eu vou falar uma coisa para vocês. Em janeiro, eu estive nos Estados Unidos e eu fiz uma agenda, estou até com o cartãozinho dela aqui, com a Katrina Hess, que era a responsável pela, pela América Latina, né, da SpaceX, da empresa do Elon Musk. E eu perguntava sobre o bloqueio que foi feito nas contas da SpaceX. E estava lá também o Joey, que era um responsável jurídico e tal. E eles me falaram o seguinte, falaram, olha, é muito difícil de a gente, como empresa americana, conceber que a gente pode ser punido sem ter feito nada errado em qualquer outro país que tenha relação com os Estados Unidos e que o nosso país não faça nada. Que algum tipo de reação viria, desde janeiro eu já estou sabendo, né? Aconteceram outros diálogos também, outras conversas em relação a alguns programas que eles têm no Brasil, que eu prefiro não entrar aqui, até porque eles pediram reserva, mas historicamente, se vocês forem pesquisar o que aconteceu, por exemplo, em Cuba, vocês vão ver que a Revolução Cubana não saiu expropriando propriedade do Estado americano. Não, eram empresas, muitas vezes, de cidadãos americanos que fizeram investimentos. Tinha empresas de tudo quanto é tipo, não era só banco ou empresa de infraestrutura, não, gente. Até empresa de hortifruti foi expropriada. Na verdade, não era nenhuma expropriação, era uma compra forçada por um valor absolutamente subfaturado, digamos assim. E o Estado americano reagiu, né? Então, crer que eles não farão nada no mínimo, risível. E mais ainda, pelo nível das decisões que a gente está assistindo, pela forma como o Supremo está reagindo a tudo isso, e, sobretudo, como o Lula tem agido. Vamos lembrar que o STF não tem uma agenda própria, gente. Aquilo ali é tudo operário. O operário de um sistema que é muito maior. Quem está por trás dessa gente, está manejando essa gente e pode descartá-las a qualquer momento. Não tenho dúvida disso. Vocês vejam que essa decisão do Flávio Dino foi logo depois de uma ligação que o Lula teve com o Putin. E mais, sabe a quem interessa hoje um acordo do Putin com o Zelensky? Então, vou dizer para vocês, ao próprio Lula. Por quê? Porque o Mark Rutte, que é o responsável pela OTAN, secretário-geral da OTAN, já disse que se não sair um acordo entre Rússia e Ucrânia, o Brasil será sancionado junto com China e Índia. Então, é claro que a posição dos ministros do STF é uma posição incômoda para eles, porque eles são funcionáriozinhos, são office boys de um jogo que é muito maior. E, claro, esse jogo está sendo jogado e a qualquer momento eles podem ser descartados. E é isso mesmo que eu estou falando, eu não estou exagerando, não. E vou dizer para vocês, se vocês observarem, a guerra Rússia e Ucrânia já eliminou e feriu mais de 1,5 milhão de pessoas. E ainda assim, ambos os presidentes topam fazer um acordo para poder pacificar as nações. O Brasil tem cerca de 1.500 presos políticos. O regime já matou o Clesão,
né? Deixou algumas pessoas aí com algumas sequelas, mas nada se compara a uma guerra Rússia e Ucrânia, vamos convir. E eles não querem fazer um acordo. Eles não querem fazer anistia. Estão dobrando, triplicando a aposta. Por quê, gente? Por quê? Eu respondo, porque querem manter o poder. Porque sabem que eles não têm a legitimidade do voto. Sabem que não tem sustentação popular. Sabem que se Jair Messias Bolsonaro tirar aquela tornozeleira e rodar por esse país, ele vai arrastar multidões e vai vencer a eleição. É por isso que eles não vão fazer um acordo. Mas eles têm medo de perder? Não. Os patrões deles têm medo que eles percam. Eu espero que a população brasileira esteja entendendo isso. Esse jogo ele é muito mais pesado e é feito por agentes muito mais poderosos do que ministro office boy que dá decisão atabalhoada e muito mal formulada como essa aí, feita pelo Flávio Dino. Perfeito, vereador. Inclusive, a Nelza, que até fala, resumindo, o ano que vem não vai precisar de ter senadores e nem deputados federais. E a Adriana lembra que dia 7 o povo tem que lotar as ruas, de fato tem que lotar mesmo. Tem que perder o medo, né? O pessoal perdeu o medo por causa do Trump, obrigada, Donald Trump, está lotando as ruas. Doutor Enio, o Donald Trump diz o seguinte: Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das graves consequências de violá-las. Cidadãos norte-americanos estão proibidos de fazer transações com ele e cidadãos não americanos devem agir com cautela. Aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos também enfrentam os riscos de sanções, inclusive os influenciadores que foram fazer gracinha lá no Supremo com o nosso dinheiro, que muitos nem moram em Brasília, né? Apagaram, correram para apagar as fotos, apagaram os vídeos e tudo, doutor Enio. Eu pergunto para o senhor, essa resposta de Donald Trump nos fortalece quanto oposição e defensores das liberdades ou nos prejudica? Eu acho que fortalece. Eu acho que fortalece no sentido de que a embaixada, né, dos Estados Unidos deixou bem claro que a decisão do Dino é basicamente inútil. Porque, assim, a embaixada, o texto, né, diz que a lei Magnitsky tem aplicação dentro do território americano, é uma lei americana para as empresas e pessoas físicas americanas, mas que pessoas que não estejam dentro da jurisdição americana, mas que continuem dando apoio material ao sancionado, ou seja, ao ministro Alexandre de Moraes, podem elas virarem aí alvo de aplicação da própria lei Magnitsky. Então, assim, é uma explicação de um parágrafo, acho que, se eu não me engano, são 2 parágrafos, mas de um parágrafo só, que é o segundo, que detona, se vamos dizer assim, palavreado mais popular, a decisão do ministro Flávio Dino, que diz que ocorre o que a gente está conversando aqui. A legislação, por mais que ela seja aplicável apenas aos Estados Unidos, os efeitos dela, são extensíveis ao mundo todo, inclusive ao Brasil. Então, o que a embaixada diz, gente, se você continuar dando suporte material a um sancionado da lei Magnitsky, você pode ser sancionado pela lei Magnitsky. Então, como é que o ministro Flávio Dino vai impedir, como é que ele vai impedir que o governo dos Estados Unidos sancione empresas brasileiras que tenham negócio nos Estados Unidos por continuarem dando suporte material ao ministro Alexandre de Moraes? É impossível. É impossível. O que o ministro Flávio Dino diz não, os bancos, etc., ninguém pode colocar a mão, ninguém pode relar a mão nas contas do ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, o que ele disse é isso. Né? Vamos ser bem claro aqui. O que ele disse é isso. A decisão não tem nada a ver, sendo bem sincero, né? Vamos colocar aqui o português claro. A decisão não tem nada a ver com Mariana, etc. e tal. O objetivo da decisão é blindar o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que ele diz é o seguinte: bancos do Brasil, né?
bancos, não Banco do Brasil, bancos do Brasil, não relem a mão nas contas e no dinheiro do ministro Alexandre de Moraes, hein? Deixa do jeito que está, deixa o cartão dele funcionando, etc. e tal. Mas aí a gente tem o governo dos Estados Unidos dizendo o seguinte: bancos do Brasil, se vocês continuarem deixando o ministro Alexandre de Moraes fazer o que ele quiser depois de ser punido pela Lei Magnitsky, vocês vão ser punidos pela Lei Magnitsky. Ok? E aí não tem Flávio Dino, não tem Alexandre de Moraes, não tem Barroso, não tem ninguém para salvar vocês aqui nos Estados Unidos. Ok? Vocês preferem interromper aí os cartões, vocês preferem fechar as contas, ou vocês preferem que a gente puna vocês com a Lei Magnitsky e impeça vocês de transacionar em dólar, de usar cartão de crédito, não sei o que, ter negócio com empresas americanas? O que vocês preferem? Vocês preferem trocar um cliente ou vocês preferem perder, sei lá, bilhões de dólares? De reais, de dólares, enfim. Qual que é a escolha? O que qualquer um, sendo diretor de um banco e receba essa decisão do ministro Flávio Dino, qualquer um que seja minimamente honesto vai falar, gente, olha, infelizmente essa decisão não tem como cumprir. Fecha aí a conta do ministro Alexandre de Moraes, a gente paga a multa, faz o que tiver que fazer, mas o banco não pode ser sancionado de uma forma completamente desproporcional por causa de um cliente. A parada lógica é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos ver quais serão os próximos passos do governo americano. Eu, sinceramente, como o vereador colocou aqui, eu não vejo possibilidade do governo americano falar assim: ih, Flávio Dino pegou a gente agora. Agora não tem mais o que a gente fazer, vamos voltar atrás, vamos recuar, porque o Flávio Dino decidiu que a Lei Magnitsky não vale no Brasil, hein, gente? Vamos recuar. É risível, é infantil a gente pensar nisso, né? Que o governo Trump vai olhar e falar assim: ih, bastava um juiz da corte do sancionado, do país dos sancionados, bastava ele dizer, não, aqui não vale a Lei Magnitsky, e aí pronto, nenhum sancionado pela Lei Magnitsky ia ser de fato punido. É infantil, né, a gente pensar numa situação dessa. Então, eu acho que, assim, fortalece a questão da oposição, né, fortalece, porque é um recado bem claro do governo dos Estados Unidos, no sentido de que as sanções vão continuar e vão ser possivelmente agravadas. Perfeito, doutor Enio. Inclusive, vereador, como o doutor Enio disse, né, a parada é lógica. De fato, ela é muito lógica, mas a impressão que nos dá, para quem está de fora, sem os eleitores e tudo, o famoso povão, é que Flávio Dino está colocando Alexandre de Moraes acima de tudo e todos, como se fosse um rei que não pode ser tocado e nem que ele tenha que prejudicar toda a população. Como o senhor vê esse posicionamento do Flávio Dino? Ele de fato está colocando o Moraes como um deus? Pois é, eu não consigo ver essa personificação da decisão do Flávio Dino. Isso não é para o Moraes. Eu não acho que é uma subserviência ou qualquer tipo de proteção que o Flávio Dino esteja oferecendo ao Alexandre de Moraes. Aparentemente, isso também é legislar em causa própria. Não é legislar, né? Mas é uma decisão que o beneficia. E digo mais ainda, nos Estados Unidos existe uma lista, né, feita por esse escritório que cuida dos ativos financeiros internacionais, que é a SDN. E pelas regras da Lei Magnitsky, aquele que tenta se evadir da execução da lei ou que tenta, de algum modo, contribuir para que outra pessoa não precise cumprir a lei, essa pessoa também entra na lista de pessoas especialmente anotadas ou uma pessoa que, obviamente, está sujeita também à sanção. Então, essa decisão do Flávio Dino, ela é, por si só, uma confissão de que ele está tentando impedir o cumprimento de uma lei. Portanto, é uma decisão, isso é uma coisa muito estranha, porque ela extrapola a fronteira brasileira. O Flávio Dino não tem competência, tem que tomar um certo cuidado aqui, porque eu fui falar que ele era incompetente em outra matéria e estou sendo processado por ele, né? Então, ele não tem competência para poder legislar sobre
acordos de empresas fora do país. Então, isso extrapola de forma absoluta a competência dele e, obviamente, ele precisa ser sancionado. Então, a medida imediata que o governo americano deve adotar, podem anotar isso aí, isso é porque isso está estabelecido, é que o próprio Flávio Dino seja sancionado. E aí eu quero ver o que ele vai fazer quando a decisão dele próprio não for cumprida em relação a ele mesmo. E aí vai ser muito interessante tudo isso. O que eu quero finalizar, Camila, é nessa súplica. Por quê, gente? Para que tudo isso? Olha o gasto, o desgaste, olha o tempo que nós estamos perdendo isso num país que tem tanta gente passando fome, esperando por uma cirurgia, 1 milhão esperando por uma cirurgia, gente. Tanta gente desempregada que os empregos só estão na planilha do Postman. Tem gente, tem brasileiro, tem jovem indo para a guerra, Camila, se inscrevendo na guerra da Ucrânia para poder ter uma oportunidade de trabalho. Tem brasileiro morrendo no fronte porque não tem emprego no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, coloquem essa anistia para poder rodar, vamos aprovar essa anistia e vamos para a discussão política, vamos para a discussão pública, que vença o melhor. Parar com tudo isso é muito insano, Camila. É inacreditável o momento que a gente está vivendo. Isso é muito assustador. A subserviência, eu vou denunciar a subserviência desse grupo, desse regime, a China, vai afundar esse país. O Brasil precisa de autonomia. Se eles não querem ser subservientes aos Estados Unidos, não sejam a China. Vamos pacificar a nossa nação. Pelo amor de Deus, já passou da hora disso. É inacreditável olhar, sabe, um Hugo Mota todo sujo, cheio de problema, sabe, um Alcolumbre igualmente, pusilânimes. É inacreditável. A gente precisa passar essa anistia, apaziguar tudo isso, porque, gente, isso está escrito no primeiro parágrafo da primeira carta que o Donald Trump escreveu para o Lula. Ai, ai, não é fácil não, diretora. Vereador, eu acho que o senhor errou ao chamá-lo de incompetente. Foi isso? Próxima vez chame ele de nazista e fascista, porque ele mesmo decidiu que não é crime. Embora sejam palavras pesadas, não constitui crime contra a honra. Pronto, chama ele de nazista e fascista, ao invés de falar a verdade, que é um incompetente de fato. Esse daí, como diz Augusto Nunes, só serve para saltar geladeira. Doutor Enio, vou passar aqui a pergunta do Reinaldo para o senhor, que é o seguinte: mas o que o banco deve fazer? Se desobedece o STF, sofre sanção. Se desobedece o Trump, sofre sanção. O que os bancos fazem no momento desse? Aí tem que ver com o diretor do banco, porque sinceramente, eu não gostaria de ser diretor do banco nesse momento, não, porque, de fato, você vai sofrer uma sanção de qualquer lado. Basicamente é isso, né? Você vai sofrer uma sanção ou dos Estados Unidos ou do Supremo Tribunal Federal. Mas particularmente, se eu fosse diretor do banco, eu preferia sofrer uma sanção do Supremo Tribunal Federal. Porque, assim, colocando, vamos dizer, gente, o tamanho do Banco do Brasil, um Banco Itaú, um banco, sei lá, o Nubank, duvido que o ministro Alexandre de Moraes tenha um cartão do Nubank. Mas eu acho que, assim, o tamanho do Banco do Brasil, eu acho, assim, inacreditável, inimaginável um banco desse tamanho deixar de ter acordos comerciais com bancos e empresas americanas. É assim, é impossível a gente pensar nesse cenário. Então, assim, se eu fosse o diretor do banco, eu ia reunir meu time de compliance, meus advogados, etc., e ia falar, gente, o que pode vir aí de sanção contra o banco? O que pode vir de decisão contrária contra o banco? Pode vir a multa de, sei lá, 20 mil reais por dia, 50 mil reais por dia? Se for isso, beleza, a gente paga a multa. É isso. Não tem outra escolha, gente. Porque o ministro Flávio Dino não colocou qual seria, vamos dizer assim, a sanção por incumprimento da decisão dele. Ele não colocou isso na decisão. Mas é óbvio que vai ter algum tipo de sanção. Aliás, eles já falam em sanções. Não sei se a gente vai entrar aqui nisso hoje, não sei se eu já posso falar disso, que os ministros da STF, aí a imprensa está dizendo que eles já conversam sobre outras sanções a empresas americanas, a confiscar ativos de empresas americanas. Então, assim, é inacreditável
É inacreditável o cenário que a gente vive hoje no Brasil. Que a gente tem ministros do STF que se reúnem e discutem como eles podem bloquear e congelar ativos de empresas americanas com pouco interesse no Brasil, que não cometeram nenhum ilícito, não cometeram nada de errado, em retaliação à atitude do governo americano de punir, de possivelmente punir os bancos brasileiros que continuarem dando assistência ao ministro Alexandre de Moraes. Então, isso é inacreditável, gente. E é isso que a gente vive hoje no Brasil. Qual é a hipótese? Gente, qual é a hipótese de uma empresa ter seus ativos bloqueados? No mínimo, assim, se a empresa, os diretores, alguma coisa assim, cometeram algum ilícito, né? Se elas infringiram a lei. Agora, se elas não fizeram nada, e ainda assim o Supremo Tribunal Federal imagina que pode bloquear o dinheiro dessas empresas, aí o cenário de insegurança jurídica é completo. Completo, completo, completo. Imagina você investidor lá fora, e aí você quer investir no Brasil, e aí você recebe essa notícia. Não, as empresas americanas tiveram seus ativos congelados porque o Supremo Tribunal Federal não gostou de uma decisão do governo dos Estados Unidos. Inviável você continuar investindo num país assim, né? Que tem esse nível de segurança jurídica. Agora, eu até gostaria, fiquei curioso, né, com a situação do processo aí do vereador que, pelo que eu entendi, chamou o ministro Flávio Dino de incompetente, né, em matéria jurídica, e o ministro Flávio Dino entendeu que era competente no sentido de interpretar a lei, assim, também me parece uma coisa absurda, né, mas tudo bem. Quer responder, vereador? Que o Não, senhor fez basicamente, falar não foi nem matéria jurídica, foi porque ele editou um decreto regulamentando a questão do armamento, e esse decreto estabelecia que o limite de potência para as armas permitidas, de calibre permitido, era 407 joules. Acontece que quem determina a potência das armas é uma portaria do Exército que estabelecia que o 38 SPL, o famoso 38ão, utilizado por essas agências de banco, transporte de valores, entre outros, tem 437, ou melhor, tinha, né? 437 joules de potência. Então, teoricamente, se o Estatuto do Desarmamento, que é a lei, que é chamado Estatuto do Desarmamento de forma errônea, inclusive, né? Que é a Lei Geral das Armas, que trata desse tema, diz que segurança privada não pode usar arma de calibre restrito. A partir do momento que o decreto que o Flávio Dino fez restringia esse calibre, né, o 38 SPL, ele estava colocando na ilegalidade todas as empresas de segurança privada que utilizam o 38 SPL. Então, eu estava escutando numa live o parecer de um jurista sobre o tema. Obviamente, eu não entendo de potência de arma, nunca fui interessado na portaria do Exército para saber quantos joules tem cada arma, óbvio. E eu disse, olha, isso é muito sério, ele precisa corrigir, e porque temos uma situação aqui, ou ele foi incompetente na execução, né? Numa lei inexequível, ele fez isso para ajudar a criminalidade, ele pode escolher. É claro que foi uma hipérbole, é claro que foi usei de um tom ácido para poder corroborar, denotar a probabilidade da primeira tese estar correta. Mas, assim, isso faz parte do debate público, né? Ele é um agente político, ministro da Justiça. Eu não imagino que isso seja algo tão ofensivo. Na verdade, eu tenho uma outra tese sobre essa decisão. Eles querem que eu faça um acordo, uma transação penal, porque assim eu fico impedido 5 anos de fazer novas transações penais, e aí qualquer tipo de acusação, menor que seja, pode me tornar, por exemplo, inelegível. E existe, portanto, um risco de que eu queira disputar ano que vem uma vaga em uma né, ou na Câmara Baixa, ou na Câmara Alta, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, mas aparentemente o PL quer me empurrar para disputar a Câmara Federal, e aí eles já estão criando aí uma forma de repente, conter essa possibilidade. Eu, sinceramente, não pretendo fazer transação penal, não conversei ainda com o meu advogado, eu não vou assumir um crime que eu não cometi, não vou pedir desculpa por um crime que eu não cometi, ou melhor, por um crime que nem sequer aconteceu.
Mas é o que está acontecendo. Hoje, 7 horas da manhã, estava tocando no interfone, era oficial de justiça, né, para poder entregar lá a intimação do Ministério Público Federal, quer dizer, da Justiça Federal a pedido do Ministério Público Federal, depois da denúncia do senhor Flávio Dino. Vamos ver onde é que isso vai dar, mas eu não colo fita na minha boca, nada contra quem fez o protesto, eu entendo o ato de protesto, colocar a fita na boca, simbolizar o que eles estão fazendo, mas nem por simbolismo, esses caras vão colocar uma fita na minha boca. Nem por simbolismo, vou cair atirando. Ninguém vai me calar. Ninguém vai me calar. Porque eu não estou cometendo crime. Se eu estivesse cometendo crime, eu pedi desculpa. É simples. Para mim não tem problema nenhum. Errar, eu erro direto. Eu posso pegar firme, falar algo impensado, eventualmente no momento de raiva, por conta de inocente preso, por conta de roubo de velhinhos, por conta de gente morta que está recebendo Bolsa Família, por conta de auxílios que estão sendo dados para pescadores fantasmas, no caso, desvio mais de 5 bilhões, né, no desvio defeso. Eu poderia estar muito revoltado, xingando todo mundo, e eventualmente depois do xingamento eu poderia pedir desculpa por conta da minha exaltação. Mas nesse caso, não, esses caras não vão me ajoelhar, não. Não vão me ajoelhar, não vão me amordaçar. Eu vou continuar falando, igual eu estou aqui falando. Né? Onde tiver a possibilidade de eu exercer a minha possibilidade de fala, eu vou continuar falando. Ninguém vai me calar. Muito menos esse sujeito que, no meu modo de entender, já mostrou que não tem qualificação para estar onde está. Perfeito, vereador. Pelo menos, né, foi oficial de justiça, não a Polícia Federal. O senhor não sabe o quanto é desconfortável ter a Polícia Federal dentro de Não, eu já casa. fui na Polícia Federal, porque agora é a fase do MPF, mas a Polícia Federal me intimou primeiro, e o delegado obviamente, viu materialidade no meu ato. Né? Então, enfim, eu já participei essa fase, já passou, mas pode voltar a acontecer, né? Basta ele dar uma canetada lá. O senhor falou de gente morta, pescadores fantasmas recebendo Bolsa Família, né, recebendo ajuda. O pessoal mal fala que o Lula mandou cortar o BCP de famílias que estão vivendo na miséria com crianças atípicas. É um completo absurdo. Mas ninguém fala isso, né, vereador? Vamos processar quem chama o Flávio Dino do que ele é, incompetente. Deputado não, desculpa, advogado, doutor. O Reinaldo pergunta o seguinte: será que os diretores não poderão ser presos se desobedecerem o Dino? Existe essa possibilidade, porque quando foi no caso da SpaceX e do Twitter, o ministro Alexandre de Moraes colocou que se não pagasse a multa, existia um risco de prisão. Então, e daí a retirada dos funcionários do Twitter naquela época, né? Porque, obviamente, você colocar a possibilidade de prisão dos diretores pelo não pagamento de multa é uma coisa absurda. Daí o Twitter querer tirar os seus funcionários e aí o ministro bloquear, etc. e tal. Então, assim, eu vejo, de fato, possibilidade do Dino entrar nesse mesmo viés, vamos dizer assim, nesse mesmo caminho e tentar responsabilizar pessoalmente os diretores desses bancos. Não duvido nada, existe uma forte possibilidade disso acontecer, inclusive abrindo inquérito e fazendo aí o que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes fez com aquele juiz, se não me engano, era de Minas Gerais. O ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra o juiz pelo crime de desobediência, pelo fato do juiz de primeira instância ter soltado uma pessoa envolvida com 8 de janeiro. Então, não duvido que o ministro Flávio Dino, caso haja algum tipo de descumprimento de algum diretor de banco, ele também mande abrir um inquérito contra essa pessoa. Tá? Assim, é uma possibilidade alta, vamos dizer assim. Feito, doutor. Inclusive, vereador, o Brasil respondeu ao tarifaço com um dossiê. É uma coisa tão infantil. Eu acho que esse povo não saiu da quinta série e eles foram direto para o governo, que não é possível, né? Eles mandaram um recado para o Trump com um relatório de 90 páginas. E claro que o presidente dos Estados Unidos não é idiota. E ainda falou que o Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial e também disse que o país cobra tarifas muito mais altas do que aplicadas pelos norte-americanos. O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas, declarou a repórter Isa Casabranca. Como vocês sabem, eles nos cobram tarifas altíssimas, muito, muito mais do que cobrávamos dele. Pergunto ao senhor vereador,
Uma audiência entre Brasil e Estados Unidos foi agendada para dezembro. Que tipo de representação institucional ou postura política o senhor acredita que seja estratégica para fortalecer a posição brasileira nesse diálogo? Creio que o primeiro passo é não levar a Janja. E o senhor? Pois é, isso que eu ia falar. Assim, eu acho que a estratégia do governo Lula vai ser mandar a Erika Hilton vestida de cowboy, né? Ou eventualmente, sei lá, o que eles vão fazer. Olha, assim, sinceramente, a melhor estratégia nesse caso é falar a verdade, é buscar a solução. E eles não querem isso. Está muito claro tudo que está acontecendo. Só que a população não está entendendo. E eu acho engraçado esse negócio de mandar dossiê, porque assim, os Estados Unidos têm um péssimo serviço de inteligência, não sabe nada do que está acontecendo aqui. Sabe nada. A CIA não sabe nada, sabe nada. É o Lula que sabe. É o Lula, é. Mas olha, eu vou falar para vocês: o Brasil está sendo investigado em várias frentes. Existe caso, por exemplo, de petróleo venezuelano que está sendo rebatizado no Brasil com notas fiscais brasileiras para poder fugir de sanções estabelecidas pelos próprios americanos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse tipo de relação não é uma boa relação. Quando o Donald Trump diz que o Brasil não tem sido um bom parceiro comercial, ele está se referindo a isso, a um parceiro comercial que comete fraude e que atrapalha as relações dos Estados Unidos com outros países. Só que o Lula pega e fala: não, mas eles têm superávit. Aí vem o nosso chanceler se fazendo de besta, de bobo, não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Brasil está sendo investigado em diversas frentes. O que está acontecendo é que a gente não faz a menor ideia se eles não vão pegar, por exemplo, todo o relatório de fornecimento de arma brasileira e munição brasileira, entre outros, para países conflagrados. Casos, por exemplo, de munição cluster, munição de desfragmentação, proibidas por convenções internacionais. Será que isso não está sendo investigado pelos Estados Unidos? Será realmente que o Brasil não está sendo investigado por conta da sua relação da compra de diesel russo para patrocinar o esforço de guerra russo? Será? Vocês acham realmente que o Donald Trump está blefando? Vocês acham realmente que não tem risco da gente sofrer sanção? Não é só dos americanos, não, mas do mundo inteiro. Disso aqui mergulhar no caos do bolivarianismo, daquilo que eles chamam de socialismo do século XXI. E quando isso acontece, gente, é muito rápido. Não dá tempo de salvar a sua pouca riqueza que você juntou. Não dá tempo, muitas vezes, de salvar a própria pele. Então, eu espero muito, que os brasileiros estejam dispostos a chegar lá em dezembro e se apresentarem desarmados e dispostos a fazer um acordo para que aqui se estabeleça a possibilidade de um regime democrático novamente, onde ocorra uma disputa republicana de poder. Perfeito, vereador. Parece que há um esforço, e até passo essa dúvida aqui para o doutor Enio. Parece que há um esforço do Lula e do Supremo, já que nós vivemos um consórcio, né? É um governo simbiótico ali, de nos transformar numa Venezuela, usando os Estados Unidos como desculpa. Isso é possível, doutor? Porque parece que eles querem levar a gente à falência moral, institucional, econômica, como a Cuba faz. A gente só é pobre por causa dos Estados Unidos. Será que o Lula está tentando fazer a mesma coisa? Eu acho que a medida de comparação que a gente tem com o regime venezuelano, né, atualmente liderado pelo Nicolás Maduro, e que a gente pode estabelecer com a atual situação brasileira, é a completa falta de respeito ao Congresso Nacional, lá, né, ao Poder Legislativo local da Venezuela, que foi completamente atropelado pelo Executivo e até pela Suprema Corte local, que também é dominada pelo chavismo. Um exemplo foi quando o Congresso finalmente foi transformado, vamos dizer assim, como uma base da oposição, que a oposição ganhou maioria em uma determinada eleição. O Executivo e o Judiciário simplesmente ignoraram o Poder Legislativo local e estabeleceram um novo Poder Legislativo
e esse sim com domínio do governo, vamos dizer assim. E o que a gente tem hoje na atual situação brasileira é uma situação onde o poder legislativo é simplesmente asfixiado, vamos dizer assim, pelo Supremo Tribunal Federal. Porque não existe um sistema de governo onde o executivo e o judiciário sejam tão, vamos dizer assim, sejam tão cooperantes. É inacreditável a gente ter, em pleno 2025 a gente tem ministros do STF que participam de reuniões com o presidente da República fora da agenda. Isso aí a gente descobriu quando teve o atentado do... Acho que era Paulo o nome dele, que, enfim, cometeu suicídio lá em frente ao Supremo Tribunal Federal. E aí a imprensa noticiou que naquele momento estava ocorrendo uma reunião com o ministro do STF e o presidente da República. Eu acho que até o PGR estava junto. E aí a gente tem outras reuniões nesse mesmo sentido. A gente tem o ministro Gilmar Mendes frequentemente se reunindo com o presidente, mas frequentemente falando com o presidente da República, falando com políticos da base do governo. A gente teve o ministro Gilmar Mendes cobrando, se não me engano, foi o Jacques Wagner, em uma determinada votação no Congresso Nacional, que o ministro Gilmar Mendes não queria que o Jacques Wagner votasse de determinada maneira, e ele votou, e aí houve, de acordo com a imprensa, uma ligação do Gilmar Mendes para ele, cobrando esse tipo de votação. Então, assim, é inacreditável a gente imaginar que o presidente Lula não está sabendo disso. Não está sabendo que tem ministro do STF ligando para senador e para deputado da base do governo para cobrar determinado tipo de votação? Como é que a gente não... A gente teve, a imprensa noticiou há pouco tempo atrás, que o ministro Alexandre de Moraes, foi uma matéria, se não me engano, da Folha de São Paulo, está lá no meu Twitter, para quem eu retuitei. O ministro Alexandre de Moraes influenciou a eleição para a liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, ligando para deputados para votar em determinado parlamentar. Isso numa eleição interna de um partido político dentro do Congresso Nacional. Não é possível que os juristas do Brasil entendam que isso é uma situação de normalidade constitucional, de normalidade democrática. É impossível. Gente, se isso não for atividade política partidária, o que é? Estou esperando algum ministro andar com estrela no peito, com bandeirinha do PT. Não, só é atividade política partidária se for filiado, se tiver cargo no partido. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Existe um claro desvio de comportamento do Supremo Tribunal Federal e do Executivo que não podem ter esse tipo de... Promiscuidade não é o termo, mas não pode ter esse tipo de, vamos dizer assim, de amizade. Até porque o ministro do Supremo Tribunal Federal vai julgar determinados políticos que são da base do governo. E aí, como é que você vai ter esse nível de amizade? Você tem, vez ou outra, a gente tem notícias na imprensa de que o AGU, o Jorge Messias, e tem mais um ministro, que era o Paulo Pimenta, e agora é o Sidônio, mas que era o chefe da SECOM, era o Paulo Pimenta, eles se reuniam com o ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente tem uma foto, de determinado jogo, se não me engano, da seleção brasileira, do Corinthians. A gente tem uma foto lá do AGU, do Messias, junto com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é absurdo, pelo amor de Deus. Aí a gente tem uma outra notícia, que é o fato de que a AGU tem um êxito, vamos dizer assim, para o governo, se não me engano, é de 9 em 10 processos no Supremo Tribunal Federal. É porque o governo federal está certo em 9 de 10 vezes nesses processos? Não é, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o que a gente tem de maior proximidade, na minha concepção, com o regime venezuelano é isso, é a completa falta de respeito com o Congresso Nacional, com o Poder Legislativo, que está sendo atropelado pelo Judiciário. Perfeito, doutor. Inclusive, vereador, o dossiê, né, que eles montaram dá uma ideia muito latente de infantilidade e amadorismo, né? Nós esperamos um diálogo aberto via Itamaraty e não um dossiêzinho para falar o que pode, o que tem e o que não temos. Quais medidas legais poderiam ser tomadas no âmbito nacional e internacional para assegurar os interesses brasileiros sem demonstrar tanto amadorismo? Olha, na verdade, eu não sei se eu estou capacitado para poder dar uma consultoria para um governo que simplesmente é inepto, não funciona.
Mas, assim, o ideal seria que a CREDEM, ou as CREDENs, tanto a Comissão de Relações Exteriores do Senado quanto a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, fossem chamadas para poder conversar. Seria interessante também tentar firmar um pacto, e aí isso passaria pela anistia, com a oposição. Porque hoje, nitidamente, isso está claro para todo mundo, só alguém muito desonesto, intelectual, que não vai concordar com isso, até a poderosa emissora já entendeu isso, não existe hoje ninguém mais próximo do governo americano do que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Se você quer estabelecer relações de Estado, não de governo, relações de Estado com uma nação que está sendo governada pelos republicanos, a coisa mais normal a se fazer nesse momento era estabelecer aqui dentro, primeiro, um pacto nacional, pacificar o país, para que a gente pudesse dar o passo seguinte. Mas não. É tudo amador. Você usou bem, Camila. Inclusive, aqueles senadores que foram lá tentar um diálogo, encaminhados de forma surreptícia, de forma muito amadora também, causou vergonha. Estava lá o Marcos Pontes, né? Aquilo causou um pouco de vergonha. Porque é tudo muito mal feito, tudo de improviso. Mostra que eles não têm, hoje, uma estratégia bem estabelecida para poder tratar do tema. E em relação à Câmara, só para poder finalizar e aproveitando o comentário do nosso doutor, a Câmara dos Deputados há muito tempo já deixou de, e o Senado também, mas já deixou de ser um ambiente minimamente respeitável. No seguinte sentido, nós tivemos um deputado republicano que apanhou na cara dentro do plenário. O seu agressor era vice-presidente do PT e se elegeu prefeito. Nada aconteceu com ele. Recentemente, nós tivemos outro deputado que apanhou no plenário, da tal Camila Jara, do PT, e nada aconteceu com ela. No entanto, o presidente da Câmara mandou 20 denúncias contra 11 parlamentares do campo conservador que fizeram uma obstrução. Ele mandou 20 denúncias para o Conselho de Ética. Ou seja, quando você tem um parlamento que o campo conservador está apanhando na cara e nada acontece com os agressores, e do outro lado, qualquer um que resolver se comportar como deputado, defendendo pacificação para que a gente possa avançar em outras agendas, esse sim pode ser cassado, é porque nós não temos parlamento mais. O parlamento já foi fechado. Ele existe de direito, mas ele não existe mais de fato. E essa é uma realidade que os brasileiros precisam entender. Hoje, todas as decisões, inclusive aquelas que são oriundas de pactos internacionais, passam por 11 ministros do Supremo. Claro, obviamente, devidamente encomendadas pelo chefe deles, que nesse momento é o Lula, que também tem um chefe, que nesse momento é o Xi Jinping. O chefe do Lula é o Xi Jinping. A gente está perdido, é Xi Jinping e Xandão. O negócio está muito bom. Inclusive, doutor, o senhor considera que o envio de um relatório detalhado aos Estados Unidos foi uma demonstração de autonomia ou um gesto de servilidade que subestima a força do Brasil perante um parceiro comercial tão importante? Assim, o gesto de enviar um relatório teria que ver, né, especificamente o que está nesse relatório, né? Eu não tive a oportunidade ainda de fazer essa leitura. Mas é importante que o Brasil tente, né, fazer o mínimo de esforço possível para não ser tarifado, né, da maior forma possível, né? Então, qualquer tipo de iniciativa nesse sentido eu acho válida. Mas, claro, teria que entender exatamente o que o governo americano quer, o que o governo americano deseja e tentar negociar a partir daí. E aí, pelo que a gente tem notícia, né, o governo americano discorda do que foi feito com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro,
acredita que ele está sendo vítima ali de uma caça às bruxas, como diz o presidente Trump. Então, assim, o que poderia acontecer diante dessa específica, por exemplo, dessa específica exigência, né? Poderia acontecer, como o vereador disse, uma anistia. Até tem notícias, né, na imprensa de que os ministros do STF, alguns ministros, já admitem recuar e não julgar como inconstitucional uma eventual anistia do Congresso Nacional aos envolvidos no 8 de janeiro, talvez até o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma anistia ali que, não, pelo que disse a imprensa, uma anistia que livre, né, essas pessoas da prisão, e até o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas que ainda não permita concorrer nas eleições de 2026. Pelo menos é o que diz, se não me engano, acho que foi a Folha de São Paulo ou o Estadão que noticiou isso. Então, existem movimentos assim dessas autoridades no sentido de entender exatamente o que o governo americano quer e tentar negociar, porque quem tem a maior vantagem nessa situação é o governo americano, não é o governo brasileiro, obviamente. Isso é uma fala sem qualquer tipo de viralatismo, mas obviamente a economia americana é muito mais forte que a do Brasil, pelo amor de Deus. Então é óbvio que a gente tem que não ceder, né, mas que a gente tem que entender o que a pessoa que é mais forte na negociação quer e que a gente pode providenciar para que a gente não perca ainda mais do que a gente já perdeu. Na minha concepção, é assim que a gente deve seguir. E o envio de um relatório, aí a gente tem que saber exatamente o que está nesse relatório, pode ser uma demonstração de aquiescência ou não. Depende do que está lá. Porque se for um relatório, pode ter 300 páginas, mas se não tiver nada do que o governo americano quer, esse relatório é inútil. Então, de fato, a gente tem que entender o que está ali e ver o que as autoridades brasileiras podem ali oferecer ao parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos da América. Perfeito, doutor Enio. Inclusive, o Haddad disse outro dia que a democracia do Brasil é muito mais consolidada que a dos Estados Unidos. Ou ele é muito burro, ele acha que nós somos burros de fato. E inclusive, vereador, o Mota também está ali contribuindo para que essa instabilidade do país permaneça quando ele deixa o PEC do foro privilegiado de fora para priorizar outras pautas. Ele, inclusive, disse outro dia que a prioridade agora são as pautas do governo Lula e não as pautas da sociedade, o que me leva a crer que o Mota esqueceu que ele está lá dentro por conta da sociedade, não por conta do governo Lula. E, vereador, o Mota disse que vai priorizar a MP do tarifácio e a isenção do imposto de renda em detrimento da PEC do foro privilegiado. O senhor acredita que o Mota está protegendo interesses do executivo ou apenas postergando reformas que visam a responsabilização e fim do foro privilegiado de políticos? Ai, ai. Camila, deixa eu falar. Eu tenho uma tendência a cometer alguns sincericídios. O Mota não sabe nem o que ele está fazendo, ele está só cumprindo ordem. Deixa eu falar uma coisa aqui para o seu público. O Mota, eu tive informação esta semana que nem na casa oficial, nem na residência oficial ele está morando. Ou seja, é o garoto do garoto de recado. Ele, portanto, não tem uma agenda própria. Ele não é um homem polido. Ele não é um homem forjado para poder oferecer solução para esse país. Não. Ele é só uma marionete que foi colocada ali que vai fazer o que mandarem. Por exemplo, o Mota, ele não tem respeito ao voto e ao público e aos eleitores, porque ele sequer sabe o que é isso. Ele foi eleito a primeira vez deputado com 21 anos de idade, gente. É um garoto. Chegou à maioridade virando deputado já. Sim, pelo público da Paraíba, mas ele nem lá vivia. Inclusive, ele transferiu o título dele para Brasília. O pai é político, família de políticos, estão descolados da realidade brasileira. Como é que alguém descolado da realidade brasileira pode estabelecer uma agenda de prioridades? Ele não sabe nem o que é prioridade para a vida dele. É um garoto. É um garoto ainda que provavelmente continua tendo a mesma mentalidade que tinha quando terminou sua faculdade de medicina. Agora, é importante entender isso. Essas oligarquias políticas, e são todos eles, Camila,
todos eles, toda essa elite que manda no país há muito tempo e passou por regime militar, fora de regime militar, é tudo da mesma elite. Por exemplo, o atual vice, olha que coisa interessante, o atual vice é o Geraldo Alckmin, que é primo de José Maria Alckmin, que era vice de Castelo Branco. Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar depois do golpe de 64. Eles estão aí, gente, mandando nesse país há muito tempo. É a turminha que está aí, sugando na jugular do povo trabalhador, cumprindo ordens de quem determina como funcionou o curso da história brasileira. Então, assim, o Hugo Mota ele não tem agenda própria. Ele vai fazer o que o Lula determinar, ponto final. Não tem a menor possibilidade de vir dele uma solução para esse país. Eu acho que é até perda de tempo quando alguém gasta energia tentando entender o que o Hugo Mota tem a dizer. Ele vai fazer exatamente o que o Pacheco fez quando esteve na presidência. Você ficava escutando o Pacheco falar 1 hora e não extraía nada dali. E o Hugo Mota é exatamente isso. É mais um parlamentar, assim como o Pacheco, sem alma. Não tem nada, é vazio. Ele simplesmente cumpre o que vem dessa orientação do governo, no caso do governo Lula. Então, se o Lula está dizendo que não vai ter anistia, que nós vamos pagar do bolso do povo trabalhador 30 bilhões para poder cobrir o rombo da nossa arrogância, porque o tarifaço nada mais vai ser do que isso, que a gente poderia matar tudo isso numa anistia, a gente vai ter que pagar os 30 bilhões. Isso vai ser cobrado por meio de taxas, impostos e outros mais. E só para poder finalizar, por que os Estados Unidos têm interesse nisso? O que os Estados Unidos querem? Olha, na verdade, ninguém quer fazer comércio com um país que não tem um mínimo de organização. Né? Como é que você vai investir num país que um ministro supremo pode a qualquer momento dar uma canetada, tomar seu dinheiro? Dizer que não vai cumprir o acordo internacional que foi firmado, igual essa semana aconteceu. Então, para que isso não aconteça, para que você tenha um mínimo de segurança jurídica, você precisa ter um Estado de direito. E nada melhor para manter o Estado de direito do que uma república onde exista uma disputa e que o Estado seja respeitado. Se você tem uma tirania, como é o caso do Brasil, qualquer investimento aqui torna-se um risco. Portanto, o Donald Trump não está preocupado com a vida dos brasileiros, ele está preocupado com os investimentos também dos próprios americanos aqui no Brasil. É isso. Perfeito, vereador. Inclusive, doutor, houve um acordo entre os parlamentares da oposição e o Hugo Mota para que eles saíssem da mesa, né? Para que liberassem a mesa para seguir ali o dia a dia da Câmara. E entre essas promessas, entre esse acordo, estavam a anistia e o fim do foro privilegiado. Hugo Mota, então, ele traiu não só o povo, como também a oposição. Como é que fica neste caso? Não tem como a oposição exigir o cumprimento, né, através da Constituição, se é que a gente ainda tem uma, exigir o cumprimento dessa promessa? As informações que eu tenho, tem nenhuma informação de bastidor, gente, já foi o que eu li na imprensa. Foi que o que aconteceu foi o seguinte: o Hugo Mota estava começando a negociar com esses parlamentares, né, que estavam lá fazendo obstrução, não conseguiu, e aí o que aconteceu que ficou evidente, né, e que corrobora aí o que o vereador falou, o vereador Décio falou, que o Hugo Mota é uma pessoa que tem assim uma limitação muito grande. Vou tentar ser o mais gentil possível, mas é que ele tem uma limitação muito grande, vamos dizer assim, de poderes dentro da Câmara dos Deputados. Porque o que aconteceu? O Sóstenes, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, simplesmente saiu dali e foi, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, foi falar com quem manda. Foi falar com o Arthur Lira. Foi bater lá na porta do Arthur Lira, que foi quem colocou o Mota na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. E lá eles fizeram um acordo. Que, pelo que a gente entendeu aí na imprensa, era um acordo que previa a votação do foro privilegiado, e aí ele fez um acordo com o PP, se não me engano, o PP e o PSD, e a anistia não ficou muito claro ali, pelo que eu entendi,
o Sóstenes disse que tinha um acordo para votar anistia também, mas aí depois disseram que não, etc. O Mota meio que não quis se comprometer com nada publicamente, mas teria entrado nesse acordo com o Arthur Lira e com o Centrão para poder viabilizar o fim do foro privilegiado e a anistia. Não ficou muito claro o que cada um quis dizer. O Sóstenes depois disse que o Mota não se comprometeu com nada, então ficou uma coisa bem etérea, vamos dizer assim. Mas o principal é que a oposição não tem um número suficiente de deputados para poder fazer valer esse eventual acordo, que inclusive já foi traído pelo próprio PSD, que disse que já que não quer mais votar anistia e não sei o que lá e tal. Então, assim, houve um acordo, esse acordo foi traído, esse acordo foi feito com, se eu não me engano, com o PP, com o PSD, que já houve traição nesse acordo, o PL saiu de mão abanando, com todo respeito ao Sóstenes e aos deputados que fizeram a manifestação ali de obstrução. Então, o Sóstenes, pelo que ele falou e pelo que a gente analisa, o único meio que ele tem de fazer valer a prerrogativa da oposição de fazer oposição, de votar projetos da oposição, é fazer uma nova obstrução. E aí a gente não sabe se se essa obstrução vai ser feita ocupando a mesa de novo, como é que a oposição pode ter ali um outro tipo de estratégia, mas, enfim, não tem número, infelizmente a oposição não tem número para fazer valer esses acordos. O que ela teria conseguido era um acordo com o PP e o PSD, e acho que tinha até um outro partido, mas que eram grandes partidos do Centrão, que iriam fazer número para poder fazer valer o acordo de votar a anistia e o foro privilegiado, mas houve uma traição. Então é por isso, também, aí corroborando o que o vereador disse aqui, as eleições de 2026 são muito importantes, porque se a oposição não tem número para fazer valer um eventual acordo, para colocar alguma coisa em pauta, é na eleição de 2026 que isso pode ser mudado. É o povo indo lá e colocando o número, né, na urna que corrobore, né, que venha de encontro que vai ao encontro, né, a um parlamentar de fato um parlamentar que de fato faça oposição, não um parlamentar. E aí, com todo respeito, né, ao partido de oposição, que é o PL, é o Partido Novo também, que existem deputados, não sei, no Novo não consigo me lembrar, mas isso é de fato público notório, tá? E aí, com todo respeito também ao vereador Décio, que faz parte do PL, mas isso é fato público notório, que existem deputados do PL que não fazem a mesma oposição que a outra parte faz. Por exemplo, a oposição que o Sóstenes faz, a oposição que a Júlia Zanata faz, a oposição que o Nicolas faz, a oposição que, não sei, agora está me fugindo outro nome da oposição, mas esses principais nomes da oposição conseguem realizar. E tem deputados ali que não querem muito se envolver, talvez por disputas locais e regionais, assim. Então, a oportunidade que isso tem de ser revisto é na eleição de 2026. Perfeito, doutor. Inclusive, vou aproveitar que o doutor é advogado e falar a respeito da OAB do Paraná, que pediu para que os ministros manerem um pouco nas penas do 8 de janeiro. A carta fala em devido processo legal, autonomia da corte, mas estão pegando muito pesado nas decisões. E aí eu pergunto primeiro para o vereador, depois eu passo para o doutor. Vereador, a OAB, ela teve todas as OABs, as regionais e as nacionais, elas tiveram desde 2019 para se posicionar contra esses arroubos do Supremo. Agora que eles querem dar uma posição, agora que eles querem cobrar alguma coisa, como é que fica? Talvez porque eles sabem que o regime está perto do fim, né? Isso é uma boa forma de você documentar historicamente, porque existe uma história que está sendo escrita nesse exato momento. A gente chamaria isso de história do tempo presente, mas, como diria George Orwell, quem controla o presente controla o passado, e quem controla o passado controla o futuro. O que eles estão fazendo é justamente a tentativa de controlar o passado, estão gerando documentos, porque depois que o regime cair, eles vão dizer, mais uma vez, que lutaram, ou que se posicionaram contra os arroubos da ditadura, que eles lutaram contra a tirania. Na verdade, esse órgão já perdeu aí muito da sua
utilidade, se é que um dia teve, tá aí para poder cobrar carteirinha de advogado e, infelizmente, não representa os advogados há muito tempo. Em relação ao acordo, eu preciso de falar com vocês. Eu estava lá. Eu estava naquela sala em que o Nicolas fez o anúncio do acordo. Inclusive, entre os assessores ali, porque eu fui assessor da Câmara há muito tempo, eu comentei do risco que seria o anúncio do Nicolas. Falei que se eu fosse o Nicolas, eu não teria feito o anúncio, porque as pessoas talvez não entendam isso, mas o Nicolas é muito caro. Um ativo como o Nicolas, ele precisa ser preservado. E eu sei que no mundo da política, muitas vezes as pessoas não fazem esse tipo de avaliação. O Nicolas pode ter um grande futuro, e tudo que a classe política quer, as raposas velhas querem, é que a credibilidade dele seja desgastada, é que ele seja, portanto, limado aos poucos, até mesmo aqueles que dizem que gostam do Nicolas. Então eu fiz um comentário, falei, eu achei que o Nicolas não precisaria se expor e tal, e teve gente que me olhou meio atravessado assim, tipo, até parece gênio da política, e a gente viu no que deu. Porque, obviamente, que esses caras não cumprem acordo. Foi por conta de um acordo feito ali na própria Câmara que o Daniel Silveira foi preso, gente. Eu acho que está muito claro que não dá para fazer acordo com esses caras. Você está lidando com gangsters, você está lidando com gente muito perigosa, você está lidando com gente sancionada, que não pode entrar nos Estados Unidos. Você acha que os americanos realmente cortam o visto dessas pessoas porque elas realmente só brigaram com a oposição aqui ou porque elas representam algum risco? Você está lidando com gente que é associada ao que há de pior na América Latina. E aí você vai fazer um acordo com esses caras? Não se faz acordo com um comunista. Então, assim, eu estava lá, eu lamento que assim, daquela forma tenha acontecido, mas, obviamente, eu ali não posso dar uma opinião, eu sou só um vereador, estou aqui contribuindo com a minha, da melhor forma possível, mas acho que agora a iniciativa não pode partir mais da direita, tem que partir desse centrão aí, a possibilidade de uma solução, uma pacificação. Só que só vai partir do centrão, anotem essa aí, se a gente deixar muito claro que não vai ter Tarcísio, não vai ter Zema, não vai ter Caiado, não vai ter solução nenhuma que não seja Bolsonaro. Enquanto esses parasitas continuarem sobrevivendo da credibilidade do Bolsonaro e do movimento conservador, eles vão continuar mantendo todo mundo preso, inclusive o Bolsonaro. Na hora que a população passar a tratar esses sujeitos como verdadeiros parasitas, como merecem ser tratados, né, e eles serem reconhecidos como tal, aí eles vão precisar de buscar uma solução. E essa solução pode ser, de novo, o Bolsonaro. Mas isso depende da população. Enquanto tiver respeito com o negócio de centrão, o cara tá no Republicanos, aí dá aquele votinho maroto, assim, não, eu tô aqui. Igual, por exemplo, aqui na minha cidade, né? Tem uma ONG de esquerda, a ONG do Lehman, que fica ensinando a Agenda 2030 para as crianças. Aí fica um monte de gente trabalhando para o prefeito em cargo comissionado, que se diz de direita, falando assim, não, mas é só um pouquinho, tal, negociando inocência de criança só um pouquinho, em nome do carguinho, do dinheirinho que está batendo na conta. Enquanto a gente tiver isso na direita, a gente não tem chance. Agora, na hora que a direita se levantar, virar para o prefeito falando assim, desculpa, mas você é um deles e não o nosso, sai daqui, você não é bem-vindo aqui. Na hora que a direita se levantar e começar a fazer isso com essa turma do Centrão, e eu me refiro a todos eles, inclusive o governador de São Paulo, vocês podem ter certeza que eles vão chamar o Bolsonaro e falar, Bolsonaro, precisamos de apaziguar o povo. Tá difícil. Vamos buscar uma solução. Porque eu lembro exatamente como começou tudo isso. E quando começou tudo isso, essa turma nem entrava nas manifestações. O Aécio ficou desesperado porque foi expulso da manifestação lá na Paulista. Na hora que a população parar de aplaudir essa turma do Centrão quando subir num trio e começar a botar esses caras nos lugares deles, que é lugar de sugador de dinheiro público,
vocês podem ter certeza que eles vão buscar uma solução e essa solução tem nome e sobrenome, Jair Messias Bolsonaro. Verdade, vereador. Sensacional a sua fala. Inclusive, doutor, segundo a carta da OAB, diz o seguinte, aspas, a erosão da confiança no poder judiciário evidenciada por pesquisas de opinião é um sinal de alerta que merece atenção. Questões como a duração excessiva de inquéritos, alterações de entendimentos jurídicos pós-fato e o questionamento da imparcialidade de ministros geram instabilidades e incertezas. É fundamental que a Corte reforce a observância rigorosa do devido processo legal, pois qualquer violação desses princípios basilares, especialmente no mais alto grau de jurisdição, possui um efeito cascata em todo o sistema de justiça. Acontece que a OAB não se posicionou quando a prisão de Daniel Silveira, em perseguições de outros deputados e de pessoas comuns, como eu e outras pessoas que constam em busca e apreensão em inquéritos. Ou seja, a confiança da população que conhece os fatos também está muito abalada. E referente à OAB, tem até um ex-presidente da OAB aí falando em fuzilar Jair Bolsonaro, ofendendo Cláudio Dantas e a advogada Flávia Ferronato. Pergunto ao senhor como equilibrar um país no quesito jurídico com tanta desconfiança. Nós não podemos confiar no Supremo, não podemos confiar nos deputados e também não podemos confiar na OAB. Assim, a OAB é carta já fora do baralho, né? O presidente da OAB, com todo respeito, Beto Simonetti, não consegue controlar o ministro Alexandre de Moraes, nunca se posicionou de uma forma firme e forte contra o ministro Alexandre de Moraes nesse sentido. Poderia ter feito várias coisas, mas prefere ficar fazendo notinha de repúdio, prefere ficar entregando o ofício na mão dele para pedir, pelo amor de Deus, para respeitar as prerrogativas, etc., da advocacia, quando o ministro Alexandre de Moraes já deixou bem claro que não respeita prerrogativa nenhuma, né, que tá, assim, a importância que ele dá para a prerrogativa do advogado é zero. Então, de fato, a população se sente largada por não ter nenhum órgão a quem ela possa recorrer. Mas, gente, eu gostaria de agradecer demais ao convite aqui, de estar aqui com vocês, agradecer ao vereador Décio e agradecer a Camila por ter me convidado, mas eu preciso sair porque o segurança aqui do prédio já está me expulsando aqui do prédio aqui, que ele vai fechar. Então, gente, quem puder me seguir nas redes sociais, @NViterbo, no Twitter, Instagram, tudo, YouTube, que vocês quiserem, tem lá. Agradeço a oportunidade e, enfim, um abraço para todo mundo. Foi ótima a conversa. Muito obrigado por terem me convidado, gente. Foi uma oportunidade incrível. É um prazer também conversar com o vereador de novo. Um prazer é nosso, doutor. Inclusive, eu já de fato estava caminhando para o final mesmo, já ia me despedir, então já me despeço do doutor Enio e do vereador. Vereador, muito obrigada pela sua participação, foi sensacional. Obrigado, Camila, e conte comigo sempre que quiser. Eu tenho essa questão, né, de sempre estar buscando a verdade, porque eu acho que está faltando um pouco, sabe? A gente às vezes fica dourando a pílula aí, e isso está sendo muito ruim. É triste que às vezes um político tenha que falar isso, né? Eu gostaria que mais agentes do campo do ativismo, da comunicação, falassem falassem a verdade para a população de uma forma mais aberta, né, para que a gente pudesse tentar de forma, vamos dizer assim, verdadeira, ou seja, buscando aquilo que está se passando na realidade, no campo da realidade, e não expectativas vãs e absolutamente falsas de uma possível solução mágica que não vai acontecer, né, para que isso pudesse acontecer. Então, eu te agradeço pela oportunidade, pela liberdade, falei tudo que eu quis aqui, isso está cada vez mais difícil, e torço para que a revista cresça cada vez mais. Mando um beijo para a Berenice, eu tive a oportunidade de conhecê-la lá em Brasília, né? E parabéns pelo trabalho de vocês e estamos juntos sempre.